Ora, muito boa noite. Hoje é mesmo uma aula académica. Também nunca dou aulas e gosto muito de dar aulas. Bom, portanto, a pergunta que me põem tem a ver com a natureza do Estado quanto à concentração ou desconcentração, à divisão ou à centralização do poder político. E porquê que há Estados que optam por uma fórmula e outros que optam por outra? Qual é a razão de ser? Porquê é que isto acontece? Bom, antes de explicar quais são os modelos, refiro a bibliografia. Isto está muito bem tratado neste manual. Manual de Ciência Política, da minha autoria, a 10ª edição, que eu já pus à disposição dos senhores, e que quem quiser ter o manual físico tem que ir comprá-lo ao ISCSP, que ainda há. Bom, em primeiro lugar, obviamente que tem a ver com o regime político, que vigora num determinado território. É a primeira razão de ser, não é assim? Tem a ver com a ideologia. No caso da ideologia ser totalitária, ser uma ideologia ditatorial, seja ela de direita ou de esquerda, por exemplo, o nazismo, o nacionalsocialismo, por exemplo, o fascismo, por exemplo, o marxismo-leninismo comunista, como aconteceu na União Soviética, ou em Cuba, ou na Coreia do Norte, ou por aí fora, essa ideologia tende à centralização do poder, independentemente da dimensão do Estado. No caso do regime ser um regime liberal, democrático, com direito, como é que se vê se é democracia, se existe ou não? Não é só para ver vários partidos, atenção, temos de ter calma. Um regime liberal e democrático tem o direito à oposição, isto é, valoriza-se o contraditório. Não é só tolerar a diferença, é valorizar o contraditório como uma alternativa aceitável para gerir o Estado. E esse contraditório é valioso não só no setor judicial, não só no poder judicial, mas em todos, no poder legislativo e no poder executivo. Por isso, há muito mais ambições totalitárias do que regimes classificados como regimes totalitários, efetivamente. Isso é uma primeira noção que tem que ficar clara. Há imensos tiques totalitários. Tiques. Bom, é óbvio que, tirando isso, tirando a ideologia, não é assim? A dimensão física do Estado, a dimensão física do território e do fator demográfico, daquilo que chamamos a população, que não é obviamente o mesmo do que povo. Povo são aqueles que pertencem ao Estado como elemento humano, ou seja, aqueles que têm cidadania, mas a população conta também, que seja ela povo ou não, a dispersão do território, isto é, se trata de um Estado contíguo, grande, pequeno, médio, contíguo, ou, pelo contrário, se tratam de arquipélagos, de ilhas, de fragmentos longínquos uns dos outros, tudo isto influi na escolha. Em quarto lugar, se há grandes diferenças culturais dentro do Estado, como acontece, por exemplo, no Canadá. O Quebec é claramente francófono, é claramente de tradição real francesa e o resto é de tradição inglesa. É óbvio que tem que haver ali uma diferença, e tem havido diferenças, até, enfim, apesar de ser uma democracia, diferenças assinaláveis
no caso até de separatismo no Quebec. No caso, por exemplo, da Suíça, não é? Em que são fragmentos autónomos e diferentes de cultura italiana, de cultura alemã, de cultura francesa, que se congregam e que se juntam numa nova unidade que quer ser independente. E é por aqui que começa o processo de unidade suíça. Portanto, começa-se por uma forma mais laça, mais vaga, unida por tratados, uma confederação, a Confederação Helvética, que evolui num sentido de uma federação que ainda se continua a chamar Confederação Helvética, mas pura e simplesmente já não o é. Bom, portanto, grandes diferenças culturais e grandes diferenças históricas. Às vezes não há uma grande diferença cultural e há uma grande diferença histórica. É o caso da Alemanha, não é? A cultura é a mesma, a língua é a mesma. Ao contrário, atenção, a Suíça tem 4 línguas: italiano, alemão, francês e romance. São 4 línguas e falam-nas, e falam-nas. A Alemanha só tem uma, tem dialetos, mas só tem uma. A tradição germânica é uma, no fundo, não é? Há diferenças. A Prússia Oriental não era igual, naturalmente, à Baviera, mas são diferenças, enfim, relativas. Uns são mais ligados ao comércio e outros mais ligados à guerra, mas não interessa, não é isso que está em causa. Mas há uma grande diferença histórica, porque a Alemanha chegou a ser um conglomerado de reinos e de principados e de cidades autónomas, estão a perceber? E isso criou uma divergência que depois traduziu até em religião, com a reforma, não é assim? Houve príncipes que seguiram o luteranismo e que ficaram agarrados à nova versão luterana, criando igrejas nacionais à semelhança do que aconteceu em Inglaterra. Outros ficaram católicos, como a Baviera. Portanto, estas razões, que são razões que derivam do top-down, não é verdade? O príncipe é que decidia até onde é que ia o território. Depois na Confederação Germânica e depois na própria Federação e nos impérios que existiram, acabava por ter algum peso, como ainda hoje tem, esta diferença. Bom, isto é o porquê. Porquê é que se opta por formas mais concentradas ou formas mais desconcentradas? Por formas mais descentralizadas ou por formas até associativas? Bom, a razão é esta. Portanto, tem a ver com a natureza do regime. É uma ditadura ou é uma democracia liberal? Em segundo lugar, é muito grande ou é muito pequeno ou é médio. Em terceiro lugar, é um território disperso ou é um território contíguo. Em quarto lugar, há grandes diferenças linguísticas, étnico-culturais ou não. E em quinto lugar, há grandes diferenças históricas de base ou não. E por isso é que um país pequenino como a Bélgica, não é verdade? Como a Bélgica, que está no centro da Europa Unida, jamais será vencida, e que é do tamanho do Alentejo, mais ou menos, para terem uma ideia aos portugueses que me ouvem, se constituíram como uma federação monárquica, não é? Porquê? É porque há ali uma espécie de ódio entre os flamengos e os valões, não é? Entre os que falam Flamengo e os que falam. As duas línguas são obrigatórias. Estudam-nas desde a instrução primária. E eu já me aconteceu com belgas, concretamente, começar a falar em francês e ele dizer assim: English, English, que o francês não quer falar. Sei falar, desde pequenino que aprendi, sou bilingue, mas não quero falar francês, está a perceber? Extraordinário ao que chega no século XXI o ódio histórico ou cultural de um Estado, não é? De um Estado que acaba por ser o centro da Europa. Bom, portanto, estas razões todas é que influenciam. Portanto, a primeira questão é porquê? Porquê é que se escolhem ferramentas diferentes? Razão são 5 pontos. A natureza do regime, o tamanho do Estado, do território, a dispersão ou não do território, as grandes diferenças culturais e as grandes diferenças históricas. Está explicado? Está. Segundo aspecto. Então, quais são as grandes hipóteses que temos
à disposição. Em primeiro lugar, o Estado unitário. Em segundo lugar, o Estado composto. E em terceiro lugar, a Associação de Estados. Primeiro, o Estado unitário. O Estado unitário, como a palavra indica, só tem um núcleo de poder político central. Um núcleo. Se o Estado for pequenino e for democrático, por exemplo, os Estados exíguos, não é? Naturalmente não vão desconcentrar. O Mónaco, o São Marino, o Liechtenstein, não faz sentido haver uma fragmentação do poder, não faz sentido nenhum, porque aquilo é uma coisa diminuta, não é? Pequena, não é? Alguns são meias ilhas, na América Latina, por exemplo, não é? Cuba, sei lá, enfim. Portanto, Costa Rica. Quando é assim uma coisa, ou aquelas microestados da Polinésia e da Melanésia, não é? Tuvalu, não faz sentido nenhum criar aqui, não faz sentido algum criar aqui uma grande diferença interna do poder. Portanto, nesses Estados o que acontece? Há uma concentração, o poder é concentrado. Concentrado, no fundo, não faz sentido num país pequeníssimo, não é? Ou a Santa Sé, por exemplo, o Estado não ser concentrado. Bom, é uma coisa diminuta, não é? O Estado exíguo, ou microestado. Quando a coisa já é diferente, porque temos uma dimensão maior, ou temos outras razões, como eu já referi, não é verdade? O que pode haver é uma desconcentração ou uma descentralização. Qual é a diferença? Cuidado com isto. Qual é a diferença? Desconcentração é típica dos regimes ditatoriais, mas existe, e muito, nas democracias também. Mas quando ela é aplicada à política, isto é, a forma de gerir é por desconcentração política, normalmente estamos perante uma ditadura ou um estado de exceção. A desconcentração significa que o executor da ordem está fora do centro, mas pertence ao centro em termos de obediência e de accountability, de responsabilidade política. Portanto, eu estou no centro e no meio um governador que vai gerir uma parte do território, mas cuidado, eu é que digo o que ele deve fazer e o que ele vai fazer é fiscalizado por mim. E se a coisa correr mal, o indivíduo salta. Não tem sequer autonomia para imaginar alternativas ou propor alternativas. É a desconcentração. É o que acontece dentro das nossas democracias com o setor da segurança e defesa. A segurança e defesa internamente são desconcentradas. Quer dizer, o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas tem a tutela de todos os ramos, nem que eles estejam em campanha no estrangeiro. Dependem do chefe do Estado-Maior. Mas são executadas por outras pessoas. Sim, mas há uma cadeia de comando de cima para baixo em que o chefe de Estado-Maior pode estar a meio de uma operação e dizer assim: o que é isto? Mas não foi isto que eu disse. O senhor vem-se embora. E ele vem. Ou então é demitido ou é preso. Estão a perceber? Em democracias também há desconcentração de poderes dentro, por exemplo, no caso das Forças Armadas e das Forças Policiais. Ela não é aplicada à política. A desconcentração política é mais característica das ditaduras. E por isso é que em Portugal, a seguir ao 25 de Abril, acabaram com os governadores civis e os governadores das regiões autónomas. Porquê? Porque era típico de um Estado ditatorial, não é? O seu governador civil
está em Santarém, ou está em Viana do Castelo, ou está em Viseu, ou está em Beja, ou está... mas não tem autonomia para fazer o que quer. Depende diretamente do Ministro do Interior, que depende diretamente do Presidente do Conselho. Estão a perceber? Não tem autonomia. E no dia em que o Ministro do Interior ou o Presidente do Conselho ficar a olhar para aquilo e dizer: mas o que é que este parvo está a fazer? Ó, Sr. Fulano, demita-o já. A gente demitido e acabou e nomeia outro. É a desconcentração política. Porquê é que isto é diferente da descentralização política? Eu estou a tentar reduzir isto a uma linguagem simples, porque a maior parte das pessoas gostam de complicar o que já é complicado. E depois aquilo torna-se inacessível. Bom, portanto, eu sei como é que isto se dá em linguagem técnica, mas não vou estar a fazer assim, vou fazer o como estou a fazer agora. A descentralização, pelo contrário, significa que o poder pertence ao centro, mas sai do centro, é destacado do centro e passa a ser exercido regionalmente ou localmente. E isto temos em democracia. Ou seja, as câmaras municipais, por exemplo, têm descentralização administrativa, as juntas de freguesia também têm descentralização administrativa e as regiões autónomas têm a descentralização política e administrativa. E, portanto, significa que, por lei parlamentar e por determinação constitucional, no nosso caso, que é um bom exemplo para se perceber, os Açores e a Madeira, o arquipélago, passaram a constituir regiões autónomas nas quais existe uma delegação do poder central que é exercitado nos domínios para aqueles que foi criado, não são todos. Por exemplo, os tribunais não, a Polícia de Segurança Pública não, continuam a ser do Estado. Não é assim? Mas aonde foram delegados, passam a ser exercidos localmente sem a intervenção do governo central. Sem a intervenção do governo central. E, portanto, tem alguma autonomia a nível fiscal, tem alguma autonomia grande a nível administrativo, a nível de uma série de ensino, de organização do território, tudo isso podem fazer sem terem a necessidade de andar a pedir licença ao Governo Central, porque isso é-lhes garantido, quer pela lei, a lei do Estado, a Constituição da República Portuguesa, quer pela lei da autonomia. Bom, aprovada pela Assembleia da República. O que é que isto significa, portanto, de diferente? É que enquanto na desconcentração o agente fica pendurado, depende tutelarmente, a tutela continua a ser o longo braço do governo central, ele não tem autonomia administrativa nem por todo política, neste caso da descentralização, sim senhor, tem autonomia dentro da lei, das baias da lei, não é? Tem que se conformar com a Constituição e com a lei, mas tem essa autonomia que pode ser e tem que ser respeitada, tem de ser respeitada pelo Poder Central. Inclusivamente, há leis do Poder Central que afetam as regiões autónomas e as regiões autónomas são de audição obrigatória. Têm que ser ouvidas previamente, sob pena de vício na lei, eventualmente até de nulidade da lei. Bem, é claro que isto já se martelou em Portugal várias vezes, mas isto já não é. É a diferença entre o ser e o dever ser. Dever ser é o que a lei impõe. O ser é o que a gente aldraba, mas isso, meu amigo, é como o azeite, não é? Azeite devia ser óleo de oliva.
Mas pelo meio, às vezes, mete-se um bocadinho de óleo fula e de outras porcarias pelo meio, que é mais barato. Não é? Ora bem, portanto, um Estado só com desconcentração política é um Estado unitário simples, só com concentração de poder político por maioria de razão é um Estado unitário simples. No caso de ter descentralização política, cuidado, porque se pode ter descentralização administrativa, pode ter juntas de freguesia ou câmaras ou coisas que o género, e isso não é ainda suficiente para se considerar uma descentralização política. Ou descentralização política são órgãos de poder político local, assembleias locais, com poder legislativo, etc., e governos com poder executivo, e até mais coisas, se for caso disso. Aí estamos num Estado unitário regionalizado ou com regiões. Eu costumo dividir isto. Penso que não fui eu que inovei, não tenho a certeza absoluta. Suponho que foi o professor Marcelo Rebelo de Sousa, mas não tenho a certeza. Ou veio pelo menos da Faculdade de Direito. Se não foi ele, foi alguém por ele. Foi outro professor, não tenho ideia que foi ele, não sei porquê, mas pronto. E eles depois já abandonaram isto e eu mantive. Qual é a diferença? Um Estado unitário com regiões, só uma parte do território, no nosso caso, um território insular, pela razão de estar longe, não é porque seja outra cultura, é pela razão de estar longe, é que tem poder político descentralizado, que sai do poder central e é delegado, fica ali, e é o delegado, toma lá, na região autónoma. Coisa diferente é um Estado, como a Espanha, totalmente descentralizado. Não é? É um Estado unitário, regionalizado. Todo o Estado está dividido em regiões autónomas. O caso, ou Itália, o caso da Espanha é um caso muito interessante porque, com aquela teoria do macaquinho do chinês, não é? 1, 2, 3, macaquinho do chinês, eles conseguiram criar uma pulverização de competências que quase que afastam os territórios uns dos outros, não é? Não é só uma descentralização política. Isto é, haver um governo próprio na Catalunha, ou haver um governo próprio na Galiza, ou haver um governo próprio em Castelo Leão. Não é só isso. É línguas diferentes. Veja bem ao que isto chega. Quer dizer, na Catalunha tem que se falar catalão obrigatoriamente, não é assim? No País Basco tem que se falar basco obrigatoriamente. Na Galiza tem que se falar galego obrigatoriamente. E espanhol também pelo meio, mas castelhano e tal. Enfim, já é uma descentralização muito, muito profunda que nem muitos Estados federados têm conseguido obter. O Quebec tem, por acaso, e como eu disse, no caso da Bélgica também tem, mas é raro num sistema de Estado unitário, num Estado unitário regionalizado, ter este tipo de alongamento. Bom, e por isso é claro, ficamos quase no limite da ai, que isto qualquer dia é independente. E por isso é que aqueles patetas da Catalunha resolveram fazer uma inconstitucionalidade e provocar por um referendo e tudo, que não tem direito, porque as regiões autónomas não têm o direito constitucional de autodeterminação. Bom, portanto, Estado unitário, temos estes três tipos. O Estado unitário simples, com poder concentrado, eventualmente, se não for uma ditadura, pode ter alguma desconcentração administrativa que não altera nada. O Estado unitário com regiões, que só uma parte do território é que está regionalizado e o resto não. E o Estado unitário regionalizado, em que todo o território está regionalizado. Muito bem. Depois temos o Estado composto. O que é o Estado composto? O Estado composto é um Estado com mais Estados dentro. Eu vou tentar explicar isto. É um Estado de Estados.
E, portanto, há efetivamente dois níveis de poder político. Dois níveis de poder político. O nível estadual e o nível federal. É o que acontece, por exemplo, na Alemanha. O Estado aí chama-se Länder. Os Länder, mas são Estados, não é? O que acontece na Suíça, conforme eu já disse, embora se chame Confederação, e é o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos da América, não é assim? Ou no Canadá. São Estados compostos, não é verdade? Ou federais. Os senhores alunos costumam fazer uma confusão suicidária entre Estado federal e Estado federado. Não há confusão possível. Estado composto igual a Estado federal é o do topo, é o Estado de cima. Estado federado é o de baixo, não é assim? Portanto, utilizando os Estados Unidos, há 50 Estados federados e um só Estado federal. Não sei se estão a perceber. Cada Estado federado, eu sabia alguns, a gente nunca sabe os 50, não é? Mas o Arkansas, o Arizona, há. O Alabama, há. Estão a perceber? Ou outros, não interessa, não é? O Kentucky, o Carolina do Norte, a Carolina do Sul, etc. Muitos mais, não é? Texas, a Califórnia, tudo isso. Cada um deles tem um governo próprio, leis próprias e têm que respeitar a Constituição, mas há uma parte das competências que estão só no Estado federado. Só. Por exemplo, a lei penal muda. Há Estados onde, se eu matar deliberadamente, dolosamente uma pessoa, posso ser morto por cadeia elétrica ou por injeção. Noutros tenho uma prisão perpétua e noutros tenho um cúmulo penal de 30 anos ou 25 anos. Estão a ver? O mesmo ato praticado em Estados diferentes tem leis penais diferentes. Então isto é possível, claro, porque a lei penal pertence ao Estado. Então o que é comum? Já disse, é o Estado federal, onde está o Sr. Trump, não é? Que no fundo administra tudo o que é comum, ou seja, administra os negócios estrangeiros, a defesa nacional, a moeda, estão a perceber? Os impostos federais, a segurança, a contrafação, quer dizer, tudo isso, a droga, não sei o quê, tudo isso pertence ao domínio da esfera de cima federal, apenas deles, não é? Pois cada Estado organiza da maneira democrática que entender, respeitando a Constituição. Ou seja, a Constituição tem uma norma, chamada Segunda Emenda, que autoriza os americanos a deterem armas de. Não é só de caça, é de defesa. Qualquer cidadão tem direito a ter armas. A regulamentação daquilo é que já pode variar de Estado para Estado. Não é? Há Estados, até há condados onde, vejam bem ao que isto chega, em que homens e mulheres são obrigados a andar armados. Obrigados! Eu vi um filme, não acreditava se não visse. Uma senhora, a polícia para a sua arma. Eu deixei em casa que é muito pesada. Multa. Multa! A senhora tem que andar armada neste condado que é obrigatório. É o 80. É claro que depois também posso. O 8, qual é o 8 dentro disto? É pá, tem que ter mais do que X anos, não pode ter cadastro, tem que ser não sei o quê, não é verdade? É fiscalizado, tem que registar tudo e tal. Bom, portanto, complicar a coisa. Agora, não pode haver um único Estado a dizer assim: aqui não, que eu não quero aqui assassinatos com armas, é proibido andar com armas. Isso é que já não pode, porque a Constituição Federal autoriza o uso de armas. Portanto, é completamente impossível um Estado qualquer, o Texas, a Califórnia, seja quem quiser, um Estado de Nova Iorque, dizer acabou-se, aqui ninguém anda armado. É impossível. Porque a lei federal é de cima e obriga a todos. Estão a perceber? Bom. No resto, isso no resto já pode.
o divórcio, por exemplo, uns é de uma maneira, noutros é de outra, não é? Porquê? Porque há ali diferenças religiosas e culturais grandes, não é? Nova Iorque foi colonizado pelos judeus, Utah foi colonizado pelos mormons e tal. Portanto, aquilo muda um bocado. Bom, em termos culturais e religiosos. Uns eram escravocratas, outros não eram. Bom, portanto, a Federação de Estados é um Estado de Estados. Tem dois patamares. O patamar de baixo tem Estados não soberanos, Estados que não têm soberania externa, mas têm uma enorme competência própria e originária, já vou explicar isto. E de cima tem o Estado de tampa, é uma espécie de uma tampa que cobre a panela, que tem poderes próprios também e que não se confundem. Como é que não há confusão possível? Porque a divisão está clara, é feita. Se for isto, pertence acima. Se for aquilo, pertence abaixo. Se for aquilo, está a perceber? Portanto, cada Estado tem a sua polícia, tem as suas leis penais, as suas cadeias, os seus tribunais, os seus juízes, os seus impostos ligeiramente diferentes e tal. Pronto, tudo bem. A sua lei de trânsito, essa aí é mais ou menos uniforme, senão era o caos, não é? E depois o Estado de cima regula os negócios estrangeiros, os consulados, as embaixadas, a guerra, a tropa, blá, blá. Pronto, estão a perceber? A espionagem, o terrorismo, é tudo federal. Não há confusão possível. É terrorismo, é federal. Não há nenhum Estado a dizer, não, terrorismo é comigo. É a polícia aqui do LA é que vai. Não vai, não. A polícia do LA, se é terrorismo, entra a Polícia Federal e diz, saia daqui, aliás, às vezes nos filmes, não é? Vá, chego para lá que agora isto é meu. Percebeu? As competências estão claramente definidas e estão claramente divididas. Não há confusão nem promiscuidade. Bom, dir-me-ão, mas então qual é a diferença entre a competência de um Estado federado, debaixo do Arizona ou do Texas, e da Catalunha, que é uma região autónoma que tem uma língua própria? É facílimo de perceber. Enquanto a competência da Catalunha é atribuída pelo órgão de poder central, pelas Cortes de Espanha, não é assim, e pela Constituição, e é delegada, estão a perceber, pelo poder central. Agora, pegue lá esta competência e exerça livremente. A competência do Estado Federado, do Alabama ou do Texas, é própria e originária. Isto é, o poder central não pode retirar aquilo. O Trump, por mais força que tenha, não pode chegar ao Texas e dizer agora ao senhor aqui, dá cá o poder, que eu tomo conta. Não pode. O poder é do Texas. O poder é da Califórnia. O poder é do Alabama. É do Missouri. Estão a perceber? Não é dos Estados Unidos da América. E, portanto, o governo central, cheio de força e cheio de dinheiro, não tem capacidade de retirar, avocar as competências que estão naquele Estado. Enquanto cá, cuidado. Aliás, foi o que aconteceu em Espanha. O gajo foi preso, fugiu, não é? Aquele martunto que anda fugido ainda, e o governo central ocupou aquilo. E depois desocupou. Mas quer dizer, cuidado com quem diz, agora somos nós, saia daí. Agora devolvemos a normalidade. Pronto. Portanto, o poder descentralizado pode ser, é quase impossível, não é? Mas pode ser suspenso ou pode ser retirado. Pode ser acrescentado, pode ser aumentado, pode ser diminuído e pode ser suspenso. O poder do Estado federado, o Texas, a Califórnia, é próprio e originário. Não pode ser retirado, não pode ser diminuído. Em caso de guerra e tal, enfim, há ali umas nuances, mas quer dizer, basicamente não pode ser diminuído. Estão a perceber? Bom. E ainda há um terceiro nível, mas o terceiro nível já não é um Estado, é uma associação de Estados. É uma associação de Estados. É aquilo onde nós, em Portugal, estamos enfiados. Não vou fazer comentários porque estou a dar uma aula. Onde nós estamos enfiados. Onde nos enfiaram, democraticamente. Que é uma associação de Estados organizada através de um tratado pelo qual os países que subscrevem o tratado, não é verdade,
delegam partes da sua soberania para cogestão. O que é que isto quer dizer? Para gestão em comum. Para gestão em comum. Por exemplo, nós delegamos todos não, mas enfim, uma grande parte, o poder de fazer a moeda. E mal, a meu ver, mas pronto, isso é outra conversa. Não fazemos mais escudos, a Espanha não faz mais pesetas, a Alemanha não faz mais marcos, a Itália não faz mais liras e vamos ter o euro. E quem faz o euro é o Banco Central Europeu. Então, mas o senhor não é um Estado soberano. Sim, mas essa parte da soberania a gente já delegou. Estão a perceber? Hein? Esta parte da soberania a gente já delegou. Mas é recuperável? Teoricamente é, não é? A gente pode dizer, como a Inglaterra, como o Reino Unido, Brexit, eu vou-me embora. Brexit, eu vou-me embora. E foi. Não é miragem. Vou-me embora daqui. Mas é preciso ver que o Reino Unido nunca tinha aceito o euro. Tinha sempre uma moeda própria. Portanto, foi mais fácil para ele. Para nós seria diabólico. Então, para um Estado pequenino, não é? Como a Bélgica, ou como o Luxemburgo e tudo, não está na zona euro, não sei como é que havia de ser. Bom, portanto, no caso da Confederação, é reversível? É Brexit. No caso do Estado federado, é reversível? Não. No caso da concentração do poder, é reversível? É. No caso da desconcentração, é reversível? É. No caso da descentralização, é reversível, mas é muito difícil. Quer dizer, teoricamente, Portugal pode acabar com as regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Mas era preciso haver uma revisão constitucional com 2/3 dos votos, com não sei o quê. Pois, teoricamente é possível, mas é um absurdo. E a seguir havia uma guerra civil, porque as regiões autónomas sublevavam-se e mandavam isto à tabua. Portanto, em situações de normalidade democrática é impensável. É impensável fazer uma coisa destas, estão a perceber? É impensável. Mas não é impossível. Quer dizer, do ponto de vista jurídico-político, é possível. Mas é uma coisa, enfim, quase que absurda. Bom, o que é que isto afeta na soberania? Afeta alguma coisa. O Estado pode ser soberano ou não soberano, ou ser semi-soberano, originariamente. A Suíça, por exemplo, é uma federação de Estados que é semi-soberana porque autodecidiu que era neutralizada. É um Estado neutralizado neste momento, é um Estado federal neutralizado. Portanto, pode até diminuir a sua própria soberania por vontade própria, não é? Os Estados exíguos são, por efeito do consenso internacional, Estados semi-soberanos, porque não detendo o jus belli, enfim, estão limitados por essa ausência e pelo reflexo que essa ausência traz no jus tractum e no jus legationem. E os outros ficam limitados por cedência temporária na Confederação, que é o nosso caso, não é? Eu tinha direito a fazer moeda, já não tenho, porque livremente ofereci esse direito à Europa Unida, jamais será vencida. Eu tinha direito de pescar nas minhas águas territoriais, mas a política de pescas ofereci à Europa Unida, jamais será vencida. Eu tinha direito a plantar aqui e a fazer a agricultura que eu quisesse, mas cedi esse direito à Europa Unida, jamais será vencida, que tem uma política agrícola comum, em vez da minha. Estão a perceber? Nessas medidas em que eu vou delegando e delegando e delegando pedaços do poder político na Confederação, que no caso chama-se União Europeia, ou na NATO, que é outra confederação, não é assim? Eu vou perdendo pedaços de soberania. Mas são recuperáveis que eu posso sair. Isso é uma filosofia, não é?
Sair da NATO ou sair da União Europeia é uma loucura, é um trabalho que eu não queria de maneira nenhuma ter nas mãos, nem obrigado. Portanto, agora, é possível o alargamento? Foi o senhor Presidente do Governo Regional, salvo da Madeira, levantou o problema, não dos Açores, peço desculpa, Bolieiro, levantou o problema do alargamento da competência das regiões autónomas. Bom, isso carece de uma revisão constitucional. Primeiro, carece de uma revisão constitucional. Portanto, não estou a ver que na nossa conjuntura atual isso seja muito óbvio, não é? Embora pudesse ser feito, porque é preciso reunir 2/3. Aquilo é uma guerra civil, penso que não é oportuno neste momento estar a mexer nessa panela. Mas é possível, é perfeitamente possível fazer. Alargar a competência de aqui para nós, eu não me importaria nada que as regiões autónomas tivessem muito mais competência no domínio da economia. Não das finanças, mas da economia. Porque a nível da economia é que se pode comparar os modelos de administração económica. E aí, é claro que eu não estou a ver a República a querer isto, sobretudo uma República dominada ao centro por um Partido Socialista e por um Partido Social-Democrata, que são praticamente gêmeos. E, portanto, isso significa que se eu desse autonomia adicional ao governo local, ao governo regional, para ter uma política económica divergente da nossa, dentro dos limites da constitucionalidade e dentro dos limites da União Europeia, havia desde logo um modelo alternativo concorrencial. Não é? E isso criaria uma comparabilidade. Estes fazem isto, estes fazem aquilo. Como é que é? Como é que é isto? Como é que é isto? Não é? Dá para comparar. Portanto, eu duvido muito que haja condições políticas. Mas é fazível? É fazível com uma revisão constitucional e depois com uma revisão que é praticamente igual da lei das autonomias locais, ouvidas, obviamente, os próprios governos e administrações políticas das regiões autónomas. Não me parece que vá muito por aí o poder, mas não é mau, tem vantagens, porque se criarmos uma certa competitividade entre uma região e a outra, e como as regiões autónomas se situam face à União Europeia em zonas ultraperiféricas, não é uma ideia absurda, pelo contrário, é uma ideia interessante que se nós fôssemos realmente interessados em valorizar o todo nacional a partir desta diferença, se calhar não era asneira nenhuma. Bom, mas enfim, é uma hipótese, não sei em que pé fica, não é? E, portanto, aqui temos nós, não é? Aqui temos nós a escala toda da administração política em termos de Estado, de reflexo que isto tem no Estado e de reflexo que isto tem em termos de possibilidades diferenciais que os regimes oferecem. Eu penso que ficou claro, mas se os senhores quiserem ver mais, têm este livro, que eu penso que é bastante explicativo sobre o assunto, e têm-me a mim para fazer perguntas, que eu tenho muito gosto de vos ajudar. E pronto, aqui ficou uma aula, estão a ver, quase que sem ideologia à mistura, e que pode ser útil a algum estudante. Muito obrigado e boa noite.